Uma pessoal falando hoje aí para vocês da tutoria do módulo 3, problema número 4, um tema tão importante, tão relevante, que é o aborto. Então vamos abordar as características de legalidade, os abortos que são considerados legais aqui no Brasil, né? Como essa mãe ou essa criança, essa mulher ou essa criança adolescente pode procurar a assistência à saúde para realizar um aborto de maneira legal. Tá? E falar um pouquinho da história do aborto também no Brasil, dos dados atuais em relação ao aborto no Brasil. Então vamos nessa. Vamos lá, introdução ao aborto, alguns dados aqui. Né? Olha lá, aos 40 anos, olha só que coisa importante. Ao menos uma mulher em cada 5 já realizou aborto alguma vez na vida. Né? Essa pesquisa vem desde 2016 e vem sendo realizada e esse número só aumenta. Esse instituto aqui, o último que fez essa pesquisa, né, o Instituto Anis de Bioética da Universidade de Brasília, estima-se que mais de 4,7 milhões de mulheres no Brasil já tenham tentado fazer aborto em algum momento da sua vida. Tá? Esses índices e esses percentuais mudam de acordo também com o nível de escolaridade, o nível de conhecimento que essas mulheres apresentam. Né? Então a gente tem ali que até a quarta série, quem cursou, as mulheres que cursaram até a quarta série, 22% delas já tentaram aborto. De 5 a 8% até a série ali, né? Quinta e oitava série, que tem a escolaridade de quinta e oitava série, 16% daqueles números, na verdade, que foram apresentados lá em cima. Quem tem o ensino médio, 11% daqueles números representam essas mulheres. Ensino superior também, 11%. Tá? O levantamento Anis ainda apontou que 58% das mulheres que abortam no Brasil, mais uma vez a questão de raça e questão socioeconômica, né? São pretas, pardas ou indígenas. Aí, mais uma vez, e que 22% são escolarizadas até a quarta série, como a gente viu no slide anterior. E 82% das brasileiras que já abortaram são católicas ou protestantes, sendo que 67% delas já têm filho. Esse número casa também com uma outra tutoria que vocês têm, que é de planejamento familiar e de educação em relação aos métodos contraceptivos, né? Então você vê, geralmente são essas mulheres mais jovens, mulheres com a baixa renda ou de pouca instrução, que já têm um filho de algum relacionamento, muitas vezes um relacionamento casual, por falta de conhecimento, por falta de instrução em relação a determinados métodos contraceptivos, não quer ter um outro filho e acaba buscando o processo de aborto, certo? Ou acaba buscando abortamento. Então tá lá, ó, quem vai procurar talo de mamona, medicamentos falsificados e outras estratégias perigosas e depois ter medo de ir ao centro de saúde por qualquer consequência, por medo de denúncia, por medo de punição, por medo de ser condenada, por medo de ser julgada. Né? São as mulheres mais pobres e vulneráveis. Né? Disse Gabriela Rondon, aí, do Instituto Anis de Bioética da Universidade de Brasília. Tá? Mas um dado, de acordo com o Ministério da Saúde, os procedimentos inseguros de interrupção voluntária da gravidez levam à hospitalização de mais de 250 mil mulheres ano. Cerca de 15 mil evoluem com complicações e 5 mil internações de muita gravidade. Né? O aborto inseguro causou a morte de 203 mulheres em 2006, o que representa uma morte a cada 2 dias. Nos últimos 10 anos, foram 2 mil mortes maternas por esse motivo. É um tema atual, é um tema presente, é um tema que vocês vão encontrar na atenção à saúde e que nós, como futuros médicos, devemos ter conhecimento de causa e uma orientação, nem que seja mínima, para direcionar melhor as nossas pacientes nesse momento. E reduzir esses números, reduzir esse sofrimento, reverter um pouquinho esse quadro. Tá? Vamos agora mudar um pouquinho, saindo de epidemiologia, falando um pouquinho agora de definição, tá, gente? O aborto é um processo de interrupção da gestação de fetos de até 20 ou 22 semanas, certo?
com peso previsto de até 500 gramas, sendo que a interrupção da gestação após esse período a gente já vai chamar uma antecipação de parto. Ele pode ser natural, de forma espontânea, natural, pode ser induzido, provocado, tá? Nos casos previstos em lei pela legislação brasileira, o aborto é conhecido por aborto legal. Aqueles que a gente vai ver aqui que são preconizados pela lei, certo? São conhecidos como aborto legal, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Então vamos lá, aborto legal, quando é permitido? O aborto é permitido no Brasil, né, é legalizado no Brasil em 3 casos. A gravidez de risco à vida da gestante, a gravidez resultante de uma violência ou uma agressão sexual, seja de qual tipo for, a anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012. É importante voltar um pouquinho na história, que o nosso Código Penal, no artigo 128, ainda é de 1940. Então, nessa época, a gente não tinha meios para determinar os casos, por exemplo, de anencefalia. Então, ele ainda é um código retrógrado, né, que não acompanha a evolução. Então, em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que em anencefalia fetal, com consentimento da mãe e uma análise multidisciplinar, como a gente vai ver aqui hoje, é legal, é legalizado esse processo abortivo. Tá? Então, só repetindo, aborto legal quando é permitido em nosso país. Somente em 3 situações. A gravidez que vai trazer risco à vida da gestante, certo? A gravidez resultante de violência sexual. A anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2002. Só que essa lei já vinha, esse artigo criminalizava esse aborto de caso de anencefalia, criado lá em 1940. Então estava retrógrado demais até que se confirmasse de forma efetiva a anencefalia ou não. Para vocês terem ideia de como isso é aplicado nos dias de hoje, não faz muito tempo que na UTI que eu estou estagiando, eu recebi uma grávida, né, com uma patologia geralmente encontrada em algumas mulheres na gravidez, uma das complicações da gravidez, que era uma hipertensão, durante o processo gestacional, tá? E uma insuficiência cardíaca também. Nesse momento que ela foi fazer os exames para restaurar o fluxo, ela tinha uma estenose no coração para restaurar o fluxo cardíaco dela, toda a equipe de ginecologia já estava lá presente para fazer o parto dessa criança, tá? A antecipação desse parto, certo? Por quê? Porque a vida daquela mãe corria muito mais riscos tendo aquele bebê, continuar gerando aquele bebê. Então a gente precisava salvar a vida daquela mãe antes de qualquer coisa, tá? A posteriori a gente ia pensar na viabilidade do bebê, mas a prioridade e estávamos acobertados pela lei e pelos procedimentos médicos, pela equipe multidisciplinar, que naquele momento a gente poderia fazer a antecipação do parto, certo? Agora vamos pautar essa apresentação em algumas perguntas que eu trouxe para cá que são importantes. Então, ainda falando de aborto legal, quando é possível, né? Quando é permitido, na verdade. Para ter direito ao aborto legal é necessária autorização judicial e a apresentação de boletim de ocorrência. A realização do aborto nos casos citados acima, aqueles 3 acima, não depende de decisão judicial, bem como não se condiciona a boletim de ocorrência policial. A gestante, na sua equipe médica ou procurando o hospital mais próximo que faça de forma legal o processo de abortamento, tá? Ela vai manifestar aquele desejo ou trazer as circunstâncias daquele desejo, daquele aborto, tá? Pelo risco à vida dela, certo? No caso de anencefalia, qual o outro lá para a gente relembrar? E se for relacionado à violência sexual. Não faz tanto tempo que a gente teve um caso aqui em Pernambuco de uma criança que veio da Bahia para fazer o aborto aqui em Pernambuco. Então, não é necessário uma decisão judicial, tampouco um boletim de ocorrência, mas enquadrar, trazer toda essa história, reunir todos os documentos e as análises médicas que determinem essa situação. Tá? Todos os hospitais realizam o procedimento de aborto legal? Infelizmente não, né? Mas se no seu município não há esse serviço, em alguns lugares não há, deve-se encaminhar, procurar, saber, inclusive com fornecimento de transporte ao serviço de referência mais próximo.
Tá? Quais profissionais irão atender essa mulher? As mulheres que procuram o serviço de aborto legal serão atendidas por uma equipe multidisciplinar: médico, médica, ginecologista, obstetra, anestesista, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Esse sim tem papel essencial na captação da história atual daquela mulher, da história daquela gravidez e decidirem e tomarem a melhor decisão em relação a, obviamente, ao aborto legal, que caminho seguir. Tá? Tipos de aborto legal: risco de vida gestante, né? Nos casos em que a gestação oferece risco à vida da mulher, é permitido a realização do aborto legal ou antecipação do parto, quando a gente tem mais de 22 semanas de gestação ou o feto com mais de 500 gramas. Tá? Ali já caracteriza como antecipação do parto. O acolhimento deve oferecer atenção humanizada e informações que possibilitem a mulher avaliar se deve e se quer prosseguir com a gestação, certo? Então, tudo isso é acompanhado naquela equipe disciplinar que a gente já falou um pouquinho acima. O procedimento pode ser realizado até quanto tempo da gestação? Olha aí. Não há idade gestacional máxima para a realização do aborto nos casos de risco à vida da mulher. No entanto, quanto mais cedo for realizado esse aborto, menores, obviamente, serão um risco para a mulher, até pelas alterações que o processo gravídico traz naquele corpo, né? Quais são os documentos necessários para realizar o aborto no caso do risco à vida da gestante? O documento que deverá ser apresentado quando a gravidez representa risco à saúde da mulher é um laudo com a opinião dos médicos, certo? Incluindo especialista da doença, na doença que coloca em risco a vida da mulher, certo? O obstetra, nesse momento, a equipe multidisciplinar, o psicólogo, o assistente social, sempre que possível. O laudo deve conter uma descrição detalhada do quadro clínico e o seu impacto na saúde da gestante, certo? Baseando as recomendações de aborto em evidências médicas e científicas para que tudo seja cobertado e nós médicos façamos o aborto legal, tendo nesse caso aqui os critérios de risco à vida da gestante obedecidos. Tá? Existem procedimentos específicos a serem realizados nesses casos? Se sim, quais são? A mulher deverá receber um acolhimento da equipe disciplinar humanizado. Posteriormente, será encaminhado ao atendimento com um médico ou uma médica anestesista, já para acompanhar a possibilidade ou o suporte daquela cirurgia, né? Obstetra, a pediatra, certo? E a equipe psicológica deve estar ali, de psicólogos deve estar ali o tempo inteiro dando suporte a essa mãe. Tá? Essa hipótese de aborto legal se dá quando a gravidez resulta, no caso aqui de violência sexual, né, gente? Eu saí de risco de vida gestante. Um outro tipo de aborto legal aqui, um aborto relacionado à violência sexual. Essa hipótese de aborto de violência sexual se dá quando a gravidez resulta de estupro ou outra forma de violência sexual, tá? Então, o procedimento pode ser realizado até quanto tempo da gestação, no caso de violência sexual também. Nos casos de violência sexual, o aborto é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido até a 22ª, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Tá? Quais são os documentos necessários para realizar o aborto nos casos de violência sexual? Todos os documentos necessários para a realização do aborto, nesses casos, serão colhidos no hospital, no qual o procedimento será realizado. São documentos nos quais a mulher opta pelo aborto, a equipe determina também que é necessário realizar aquele aborto, certo? Pela história colhida, e se responsabiliza pelos fatos narrados a equipe médica enquanto verdadeiros, certo? Isso vem colhido da mulher, trazendo esses documentos também. Ainda são necessários um parecer técnico do médico ou da médica que ateste a compatibilidade da idade gestacional com a data da violência sexual, certo? Relatada em um termo que prove o procedimento de interrupção da gravidez. Isso está preconizado pela portaria do Ministério da Saúde, certo? De número 15.508 de 2005. Não é necessário apresentar para o hospital um boletim de ocorrência policial, laudo do Instituto Médico Legal ou autorização judicial, certo? Existem procedimentos a serem seguidos pelos serviços de saúde quando as mulheres chegam aos serviços de saúde com solicitação de aborto legal. Nesses casos de estupros, são encaminhados para atendimento com a equipe multidisciplinar, seguir o mesmo caminho dos outros processos legais abortivos, certo? Primeiro, a mulher será ouvida por um assistente social e um psicólogo que irão orientar os trâmites, certo? Para a realização desse procedimento, caso ela opte realmente pelo aborto, né? O que a maioria acaba optando, né? Apesar de tanta dificuldade e tanta burocracia.
Após essa conversa, a mulher será encaminhada para avaliação junto ao médico ou à médica. A decisão sobre o aborto, após as entrevistas, será tomada por, no mínimo, 3 pessoas da equipe da saúde multiprofissional. Certo? Agora a gente parte para o outro caso de tipo de aborto legal aqui no país. A anencefalia. Então vamos lá, falar um pouquinho mais sobre ela. A anencefalia, como é que era caracterizada inicialmente, certo? É uma malformação incompatível com a vida. Dados da literatura relatam que entre 75% e 80% dos fetos com anencefalia são natimortos, ou seja, nascem mortos, certo? Morrem ainda na vida intraútero ou nascem mortos. O restante morre dentro de horas ou poucos dias após o parto. O prolongamento dessa gestação pode afetar o bem-estar físico e mental da mulher e até mesmo colocar a vida em risco. Não só isso, mas como afetar todo o bem-estar de um meio onde ela está inserida, da família onde ela está inserida. Certo? Olha lá, a anencefalia, algumas bases legais. O consentimento da mulher é imprescindível para realizar a interrupção da gestação ou antecipação terapêutica dos partos, no caso da anencefalia. O Código Civil Brasileiro, em 2003, estabeleceu que, em seus artigos 3º, 4º e 5º, certo? Que a mulher com 18 anos de idade ou mais é considerada plenamente capaz de consentir sozinha, tá? Essa decisão. A partir dos 16 anos e antes dos 18, o consentimento adolescente deve ser assistido pelos pais ou representante legal, que se manifestam e assinam o consentimento conjuntamente, certo? Antes dos 16 anos, a criança ou adolescente deve ser representada pelos pais, que se manifestam e assinam o termo de consentimento por ela, neste caso. Tá? O Código Civil ainda traz também nesses mesmos artigos que a partir dos 18 anos a mulher é capaz de consentir sozinha. B. A partir dos 16 anos dos 18 anos, a adolescente deve assistir pelos pais ou por seu representante legal, que se manifestam com ela. E antes de completar os 16, a adolescente ou a criança deve ser representada pelos pais. Isso deve ser fixado, lembrado, sempre. Né? Ou por seu representante legal, que se manifeste por ela. Outra circunstância em que é necessário o consentimento é representante legal, seja curador, tutor, da mulher que, por razão, não tenha condições de discernir ou expressar a sua vontade. Certo? Isso deve ser levado em consideração. Se não tiver a família, se não tiver os parentes, se não tiver grau de parentesco que sejam responsáveis por aquela mulher, um curador, um tutor, mesmo que seja determinado pela justiça, certo? Já que aquela pessoa não tem condições de discernir ou expressar a sua vontade. Tranquilo, gente? Certo? Tipos de aborto legal, anencefalia fetal. Continuando, o procedimento pode ser realizado até quanto tempo da gestação? Mais uma vez, frisando isso. Nos casos de anencefalia fetal, não há idade gestacional máxima para realizar o procedimento. Contudo, após a 22ª semana da gestação, ou peso fetal maior que 500 gramas, esse procedimento deve ser realizado em um hospital que possui estrutura de maternidade. Por quê? Porque não é mais só uma interrupção de abortamento da gestação. Agora a gente vai ter uma antecipação de parto. Beleza? Quais são os documentos necessários para realizar a interrupção de gravidez em caso de anencefalia fetal? Os documentos necessários são o exame de ultrassonografia, com diagnóstico de anencefalia assinado por 2 médicos ou médicas, e documento contendo o consentimento da gestante, segundo essa resolução lá do Conselho Federal de Medicina, acompanhando também a decisão do STF em 2012. Tá? A ultrassonografia atesta com 100% de certeza a anencefalia fetal. Quando é possível obter o diagnóstico de anencefalia? Tá aí, o diagnóstico de anencefalia é possível a partir da 12ª semana de gestação, podendo a mulher decidir a qualquer tempo da gestação de anencefalo pela sua interrupção. Existem procedimentos específicos a serem seguidos nesses casos. A mulher deverá receber um acolhimento, como todas as outras, humanizado da equipe multidisciplinar, posteriormente ser encaminhada ao atendimento com médico e médica. Tá? Outros diagnósticos de viabilidade da vida extrauterina. Existem outros diagnósticos de anomalias fetais com inviabilidade dessa vida extrauterina. Contudo, a decisão do Supremo Tribunal Federal só permite a interrupção da anencefalia. Certo? A gente tem outros casos de inviabilidade daquela gestação. Okay? Que a gente sabe que aquele feto, aquele embrião e aquele feto não vai conseguir, ou vai ter uma morte ainda na vida intraútero,
ou vai ter uma morte horas ou dias após o seu nascimento. Porém, o Supremo Tribunal Federal só atesta, só autoriza o aborto legal nos casos de anencefalia. Nesses outros casos, a mulher pode solicitar judicialmente, por meio de um alvará judicial, a realização do aborto, certo? O pedido deverá ser instruído com os mesmos documentos necessários para o procedimento do hospital. Certo? Aborto legal, informações que são relevantes. É necessário o consentimento da gestante? Sim. Deve-se constar o consentimento por escrito da mulher e ou do representante legal para a realização do aborto, nos casos previstos em lei, o qual será anexado com a prontuário médico. O procedimento de consentimento é o mesmo para gestantes e adolescentes? Não. Em caso de adolescente menores de 18 anos, é necessária a autorização de um dos pais ou do responsável, excluindo-se as situações em que haja urgência no atendimento, como nos casos em que há risco à vida iminente. Aquela cirurgia, aquela interrupção, aquele aborto deve ser realizado naquele momento, às custas de morte da gestante. Apesar dessa limitação, a vontade da adolescente deve ser respeitada caso sua família opte pela realização do aborto e a adolescente por não. Atenção. Por outro lado, caso a adolescente escolha pela interrupção da gravidez e a família não, tal situação deverá submeter-se ao judiciário por meio de conselho tutelar, defensoria pública e Ministério Público. Beleza? Como é realizada a determinação de idade gestacional. A estimativa da idade gestacional deve ser realizada em semanas calculadas a partir da última menstruação conhecida e confiável, e pelo menos exame médico da gestante. A ultrassonografia obstétrica é importante para confirmar a idade gestacional, principalmente quando a data da última menstruação é desconhecida ou equivocada. Então a gente vai ver aquela data, aquela idade gestacional, através da nossa ultrassom morfológica, certo? Essa determinação é importante porque é por meio dela que será estabelecido o método mais adequado para a realização do aborto. Os profissionais da área de saúde podem se recusar a realizar esse aborto? Sim. É garantido ao médico ou médica legal a objeção de consciência, que consiste no direito de recusa em realizar o aborto. A objeção se baseia no direito à liberdade de pensamento, crença e de consciência. Nos casos de recusa, o médico ou a médica em realizar o aborto, a mulher deverá ser atendida por outro profissional de serviço que garanta a efetivação do aborto, certo? Caso a mulher venha a ter complicações de ordem moral, física, psicológica, em decorrência dessa omissão ou da recusa do profissional do hospital, poderá haver responsabilização pessoal ou institucional. Existem casos nos quais a objeção de consciência não é permitida, sim. Em caso de urgência ou quando não há outro profissional para fazer o atendimento, não é permitida objeção de consciência. Faz. O profissional pode tentar convencer a mulher a mudar sua decisão? De maneira nenhuma, não. Deve-se sempre respeitar a liberdade, a autonomia e a autoridade da mulher para decidir se deseja ou não manter ou interromper aquela gestação. Em quais situações ocorre negligência no atendimento da mulher? As situações de negligência podem acontecer quando, por exemplo, a mulher não recebe os cuidados básicos referentes ao acolhimento, atenção humanizada, informação sobre as alternativas de gestação e sobre os procedimentos de interrupção mais indicados para a sua idade gestacional, cuidados necessários no pós-parto, métodos contraceptivos pós-aborto e falta de encaminhamento a outro profissional, quando se alega objeção de consciência, entre outros. Além disso, essas condutas se caracterizam também como violência obstétrica passiva de criminalização. Então, atenção disso aqui também. A mulher tem direito a acompanhante em todas as fases do acolhimento? Sim, com certeza. Caso ela opte, ela poderá solicitar a presença do acompanhante durante toda a fase do acolhimento, tá? Também assegurado por lei desde 2005. Quais são os cuidados na coleta e guarda do material do aborto? Tá? É recomendado que as amostras do material embrionário do aborto em caso de violência sexual sejam devidamente guardadas para eventual investigação de DNA, mediante solicitação do Poder Judiciário. Claro, se aquela pessoa que cometeu o ato criminoso, o ato sexual abusivo, certo? Está sendo julgado, já está preso, isso aí precisa se confirmar colhendo o DNA do agressor e do material abortado, do material do abortamento. Quando a mulher poderá ter alta hospitalar e retornar às atividades rotineiras. A mulher pode receber alta hospital em pouco tempo, como é nos outros procedimentos, tá? Os cuidados pós-aborto também envolvem apoio psicológico e orientação. A mulher poderá retornar às suas atividades em poucos dias e o período de afastamento deverá ser avaliado conforme o caso, sendo relevante o acompanhamento à primeira consulta médica, que deverá ser realizado de 7 a 10 dias após o procedimento.
Em caso de desconforto ou dor, a equipe deverá ser procurada imediatamente, como é em todos os outros casos cirúrgicos. Tá? O que a mulher deverá fazer caso tenha seus direitos violados? A mulher que não tiver seus direitos respeitados durante o processo de acolhimento e de aborto deverá entrar em contato com a Defensoria Pública do seu estado. É isso. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês gostem dessa apresentação. É um tema de pelo menos 2 questões de prova, de maneira fácil. Pelo menos 2 questões de tutoria vão sair daqui. Tá? Principalmente relacionado a essas leis, principalmente relacionado à capacidade ou incapacidade de decidir em que momento pode fazer aquele processo abortivo, quais são as situações que são preconizadas em lei, tá, no Brasil para o processo abortivo, e vai cair muito relacionado também às questões de anencefalia, tá, quando isso pode ser realizado ou não. Então, espero que tenham gostado, revisem, voltem esse vídeo e esse texto. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Grande beijo.